Mais um episódio, né, aqui da série dos cineastas que eu considero subestimados em algum nível, né, seja pelo grande público, na cinefilia, cineastas que eu acho que deveriam ter mais amor, serem mais valorizados, tá? E eu vou começar esse episódio aqui para falar de Cimino, tá? Para falar de Cimino. E aí você pensa, Cimino subestimado? Pô, mas dirigiu um dos filmes mais cultuados do cinema de guerra, né? Que é Franco Atirador. E eu concordo, mas eu acho que Cimino vai muito além de Franco Atirador. Tipo, acho que as pessoas assistem Franco Atirador e param por aí na filmografia de Cimino. E Cimino é um cineasta que foi subestimado muito por causa desse filme aqui, né? Heaven's Gate, que é considerado até hoje, né, um dos filmes mais um dos maiores fracassos da história de Hollywood, né? Cimino fez esse filme que é um faroeste de molde bem clássico, né? Nos anos 80, um período que tanto esse estilo clássico quanto esse gênero do faroeste, né, já estavam em muito declínio, e é um filme de grande orçamento, de gigantesco orçamento, né, e que foi um fracasso de bilheteria que quase faliu o estúdio, se não tiver falido o estúdio, se eu não me engano, que fez. E a partir disso, Cimino foi completamente jogado de escanteio na indústria de Hollywood, né? Mesmo tendo feito Franco Atirador, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. Então, tipo, é cineasta que foi subvalorizado pela própria indústria e que tem uma filmografia curta, mas excelente, que vai além de Franco Atirador, né? E além de Heaven's Gate, que é um filmaço, Thunderbolt em Lightfoot é um puta filme também com Clint Eastwood, né? Sunchaser, que é o último filme da filmografia. É maravilhoso esse filme. Eu amo muito esse filme, mas eu recomendo deixar ele pra assistir por último mesmo, porque é um puta fechamento de filmografia. E Year of the Dragon também, eu acho que é meu filme favorito de Cimino. Year of the Dragon é muito foda, é um dos melhores filmes de máfia já feitos, aí. É incrível esse filme, fica aqui a indicação de Cimino, para além de Franco Atirador e até para além de Heaven's Gate, né? Heaven's Gate ainda também é conhecido justamente por esse fracasso, mas outros filmes não são tão conhecidos e são maravilhosos, tá? Então fica aí a minha indicação de começo, Cimino. Franco Piavoli. Franco Piavoli é um cineasta italiano e que eu vou indicar aqui porque eu acredito que ele dirigiu 2 filmes lindíssimos, que foram os que eu vi. Eu ainda quero ver esse At First Breath of Wind, que parece ser incrível, mas esse Nostos, The Return, e esse Voices, Voti nel Tempo, né? Esses 2 filmes aqui já colocam ele num patamar, assim, incrível. E se eu tô indicando, você pensa tipo, ai, nossa, só viu 2 filmes e já tá indicando, é porque são 2 filmes incríveis, e não só são 2 filmes incríveis, como são 2 filmes muito únicos e diferentes de meio que tudo que eu já vi, principalmente esse Vozes no Tempo aqui, que eu costumo falar que esse filme, ele talvez seja o mais perto que o cinema já chegou de representar visualmente o que seria a técnica de fluxo de consciência, a técnica literária de fluxo de consciência, só que imageticamente, assim, inclusive eu fiz uma review no Letterboxd, né, citando o livro As Ondas, da Virginia Woolf, né, que é um livro que é essa técnica, né, no máximo, mas não só por isso, porque assim como em As Ondas da Virginia, esse filme ele vai passar por todos os estágios da vida. Então ele começa, tipo, acompanhando uma cidadezinha e mostrando, tipo, crianças brincando, e aí o tempo vai passando e você vai vendo esse tempo passando no fluxo até chegar à última vida, né? Ao tempo de idoso, enfim. E sem uma trama específica, é só seguindo isso de forma imagética.
E é uma das coisas mais lindas do mundo. E esse Nostos The Return também é incrível, é meio que um filme que adapta a Odisseia, só que de uma forma muito específica, enfim, incrível, vale muito a pena ver. E eu quero muito ver esse outro dele, a The First Breath of Wind, mas eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que também deve ser incrível. Tá, Adirley Queiroz, tá? Adirley Queiroz é um cineasta de Brasília, e ele vai fazer um cinema de ficção científica, né? Ele lançou Mato Seco em Chamas, que é um dos meus filmes nacionais favoritos dessa década, que é uma mistura de ficção científica com thriller político e documentário falso, que é um formato que ele gosta de trabalhar, inclusive que ele já trabalha no seu filme antecessor, que é um filme que também fez muito sucesso, que é o Branco Sai, Preto Fica, né? Que é um filme que ele vai trazer várias discussões, né, raciais, só que é um filme, mais uma vez, de ficção científica, e o que eu acho muito foda é que, tipo assim, ele abraça uma estética meio que amadora, uma estética meio que, tipo assim, ficção científica que saiu do lixo, digamos assim, sabe? E esse formato que ele faz, que é misturar ficção com um documentário falso, ele não é algo que é único no cinema, né? Abbas Kiarostami faz isso, vários filmes fazem isso. Só que a forma como ele faz é muito única. Eu acho que Adirley Queiroz, ele é um dos cineastas mais únicos do cinema contemporâneo. Assim, ele tem um estilo que é muito próprio. Ele pega várias convenções de gêneros e de formatos diferentes, e a forma como ele faz é incrível. Eu ainda tô pra ver esse Era Uma Vez em Brasília, que parece ser foda, mas eu ainda não vi. A Cidade é uma Só também. Mas esses dois aqui, eu sugiro começar por Branco Sai, Preto Fica e depois ir pra Mato Seco em Chamas, mas fique livre aí pra qual começar, os dois são incríveis. Michael Snow, agora vamos pra um experimentalzaço aqui, que é Michael Snow, que é tipo assim, se você gosta de, sei lá, cinema experimental, você uma hora vai cair em Michael Snow, né? E é difícil indicar Michael Snow, mas eu indico o Wavelength, que é o seu principal filme, assim, o mais famoso. E eu adoro esse So Is This também. O Wavelength, ele é um filme que basicamente consiste em um zoom, tá? Então tem uma fotografia que tá numa parede, e aí o filme começa com a câmera afastada, e aí é 45 minutos de um zoom e alguns sons que você vai ouvindo. Esse foi um filme que mudou muito a minha perspectiva de ver cinema. Então, assim, veja com coração e mente aberta. Eu fui ver, eu lembro que eu vi esse filme no celular, numa madrugada, deitado na minha rede de fone de ouvido, e foi uma das melhores experiências que eu já tive com cinema de todas. Tipo, eu tava ali vendo no celular com fone de ouvido fudido na minha rede, e eu fiquei muito impactado com aquilo. Foi muito imersivo pra mim. Então, tipo, tente emergir nessa loucura que é o Wavelength, que definitivamente vai ser algo diferente. Assim, você pode até não gostar, achar loucurada, mas vai de peito aberto. E ele tem esse filme aqui que eu acho interessantíssimo, que é o So Is This, que é um filme em que é basicamente texto, né? E aí são palavras que ele vai colocando na imagem, né? E aí ele vai construindo esse texto. Ele coloca uma palavra, depois coloca outra, e ele vai construindo assim um texto mesmo. E, cara, é um filme que é muito autoconsciente sobre o processo de ser um cineasta experimental. Tem uma parte desse texto, eu vou até puxar aqui a minha review, que eu acho incrível, que o texto fala... Eu não fiz review, não? Tá aqui, eu fiz review. Que pronto, é exatamente isso aqui que aparece nos textos do filme, né? Why make films that only a few people will see, né? Por que fazer filmes que apenas poucas pessoas vão ver? Tem alguém nesse momento lendo isso agora? Isso o filme, né? Falando consigo mesmo, digamos assim.
o autor não tem a intenção de fazer filmes para uma elite pequena. Ele apenas faz o que acha que é certo no momento. Cara, eu achei essa aspa, assim, puta merda, incrível. Porque, assim, eu gosto muito de cinema experimental, tá? Mas não tem como negar que esse nicho de cinema experimental, cinema avant-garde, ele tem uma pegada, tipo, um pouco elitista, né? Então, sei lá, os filmes do Brakhage, dessa época do cinema estrutural, passavam em instalações, em museus, sabe? É um negócio mais elitizado. E eu acho muito sincera essa frase que o Michael Snow lança nesse filme, né? Que ele não é a pretensão dele fazer um filme elitista, fazer um filme para uma elite pequena, mas apenas fazer o que ele acha que é o certo e o que tá no coração dele nesse momento, né? Então, tipo, por mais que você tenha essa crítica, o cinema experimental ele é muito importante pro desenvolvimento da linguagem do cinema, né? Incrível. Incrível. Achei muito honesto e o Michael Snow é do caralho. Hip, né? Eu assisti no dia que ele morreu. Foda. E o último diretor é Kelly Reichardt. Kelly Reichardt não é uma cineasta, digamos assim, que é tão subvalorizada pela indústria, até porque ela já fez um filme com a A24, né? Que foi o First Call, que é um filme que fez sucesso até na época, por ser da A24, né? Mas eu acho que Kelly Reichardt ainda é uma cineasta que tem filmes que merecem ser descobertos, como, por exemplo, Mixkutov, que, pra mim, é um dos melhores faroestes desse século, assim. Esse filme é incrível, é um puta estudo antropológico, sabe? E para além disso também é uma puta experiência cinematográfica que vale muito a pena ser vista, e a forma como a diretora pensa essa relação do americano branco com os povos originários é sem igual, é incrível, vale muito a pena. Ela também tem esse filme Wendy e Lucy, que também é um filme bem pequeno, assim, mesmo de contido, mas que vale a pena ver. Mas o melhor dela pra mim mesmo é Mixkutov, e First Call também é muito bom, tá? Diga-se de passagem, First Call é um ótimo filme aí da 24. Enfim, Kelly Reichardt, eu acho que, pra além desse filme que realmente fez sucesso e tal, assim, sucesso no nicho, né? É uma cineasta que eu ainda acho um pouco subestimado. Eu acho ela muito, muito boa e não é tão falada assim quanto deveria, tá? Então, enfim, essa fica sendo aí as minhas dicas de hoje de cineastas que mereciam mais atenção, mais carinho.